Boa noite. Os produtos industrializados ocupam cada vez mais espaço no mercado. Além da praticidade, eles duram mais e são ricos em vitaminas e minerais. Porém, o consumo exagerado desses alimentos pode gerar doenças. Uma pesquisa feita pelo IBGE mostra que o brasileiro ingere, em média, 12 gramas de sódio por dia, mais que o dobro do indicado pela Organização Mundial da Saúde. Por isso, o Ministério da Saúde e a Associação Brasileira das Indústrias de Alimentos fizeram um acordo que diminui a quantidade de sódio nos alimentos até 2020. Alimentos industrializados é o que vamos debater no Opinião Pernambuco de hoje. E para o programa, convidamos a nutricionista e membro do Conselho Regional de Nutrição da 6ª Região, Dolores da Fonte, a coordenadora do Grupo Recife da Sociedade Vegetariana Brasileira, Bárbara Bastos, que também é professora da UFPE. Completa o debate a professora de Higiene e Segurança da Produção de Alimentos da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Ana Marinho. Você pode participar do programa enviando suas perguntas pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 34236836 e também pelo Twitter, @opiniãopa. Boa noite a todas, Boa noite. Sejam bem-vindas ao Opinião. E aí vamos começar esse debate trazendo uma questão que inclusive deixa a população toda muito preocupada, né? Muito preocupada no momento em que na mídia se ouve muito falar que alimentos industrializados, eles são vilões na alimentação. Então essa é a questão que mais percorre as nossas vidas ultimamente, né? Um dado bem cultural de uma sociedade contemporânea. Então, a pergunta que a gente traz para abrir o debate é exatamente essa. Os alimentos industrializados são os vilões das nossas mesas, das nossas sacolinhas de lanches, do nosso dia a dia? Vamos começar com a doutora Bárbara. Em relação Débora. aos vilões, né, dos produtos industrializados, a gente gostaria de informar os consumidores que é importante manter o controle também do consumo desses alimentos. Você pode fazer uso, mas não utilizando-os constantemente, com muita assiduidade. E também sabendo fazer as escolhas. E para isso é importante que as pessoas também tenham essa orientação de verificar a rotulagem desses alimentos, né? Que todos eles trazem os ingredientes, rotulagem, calorias, gorduras. Então, quando vocês veem assim, a informação nutricional desses produtos industrializados, vocês estão observando 30 gramas de biscoito, por exemplo, são 3 ou 4 biscoitos. E a pessoa come o pacote todo. Então, aquela informação nutricional é em relação à quantidade que eles estão colocando 30 gramas de biscoito. Então, não é para a pessoa também comer o pacote todo. E geralmente acontece isso. Aí excede o sal, a gordura e o açúcar, com certeza. Então, fazendo a correção, a doutora Dolores, eu falei Débora, eu falei Bárbara. Bárbara, na verdade, é você, né, Bárbara? Então, Bárbara, por que a nossa sociedade é tão adepta aos alimentos industrializados? Eu acho que é importante a gente refletir sobre a razão de existirem tantos alimentos industrializados. A gente vê que, se a gente olhar historicamente, algumas décadas para trás, as pessoas preparavam muito mais os seus próprios alimentos do que compravam eles já no ponto de consumir, como a gente vê hoje, né? Não tínhamos tantos supermercados. Não tinha refeição pronta, congelada, não tinha essa diversidade de biscoitos, de lanches já prontos para consumir. Então, isso tem a ver com toda uma mudança nos hábitos das pessoas que antes dedicavam uma parte do seu tempo a preparar alimentos e hoje pegam pronto para consumir. E isso contribuiu muito para as pessoas se distanciarem daquilo que do ato de comer. Elas se distanciaram de participar e de refletir sobre aquilo que elas estão praticando. Então, é muito diferente você ir na feira, comprar ingredientes, você preparar e comer, de você pegar isso pronto. Porque quando você pega pronto, você não sabe o que tem ali dentro exatamente. A pessoa abre um pacote de biscoito, dificilmente ela vai estar pensando, o que será que tem aqui dentro? A pessoa abre e come. Então, isso promoveu um distanciamento disso. As pessoas estão agindo de forma irrefletida ao consumir. E nisso, elas estão consumindo uma série de ingredientes que não são bons para a saúde. Porque qual é o mecanismo que permite que um produto pronto para consumir seja muitas vezes mais barato do que um ingrediente in natura? Algumas frutas orgânicas são mais caras do que um pacote de biscoito, não é? Como é que pode?
Pode, porque ali tem ingredientes que são de baixa qualidade nutricional. Então, você deixa de ter alimentos que são verdadeiramente nutritivos para você ter uma série de aditivos químicos. Eu já ouvi um termo que eu acho muito interessante, é que são produtos que podem ser comidos, produtos comestíveis e não alimentos. E isso é o que a gente tem na maioria dos casos. Né? Essas gorduras industrializadas, margarina é um ótimo exemplo. Bárbara, então essa questão ela não recairia, se a gente fosse colocar ou fosse culpabilizar uma culpa, né, entre aspas, para a sociedade em primeiro plano? Ou seja, quem estaria por trás disso tudo? A gente sabe que tem toda uma indústria hoje que se move, né, que sobrevive e que gera o que se denomina de progresso a partir exatamente da fabricação, a partir da produção desses alimentos. Então, quem está pesando mais? É essa decisão da população em buscar o alimento industrializado ou essa pressão da indústria para fazer com que as pessoas elas consumam para que elas possam exatamente ter a sua evolução, né, dentro daquilo a que se propõe? É uma via de mão dupla, né? A gente vê que as pessoas também querem produtos rápidos de consumir, porque existe todo um modo de vida em que as pessoas não têm tempo também para cuidarem de si. As pessoas têm cargas horárias de trabalho cada vez maiores, então elas demoram mais tempo no trânsito, então elas têm menos tempo disponível na sua rotina diária para dedicar ao preparo de alimentos. Mas, ao mesmo tempo, eu não vejo isso como uma escolha racional das pessoas. Eu vejo isso, como você falou, uma consequência dessa noção de progresso, né? Então, a gente progrediu, entre aspas, para um modelo de civilização em que as pessoas não podem se dedicar a um ato básico que é preparar seu próprio alimento. E a indústria, ela planeja isso. E você falou, a mídia alerta para os perigos da alimentação. Mas aí, no intervalo comercial, a propaganda dos alimentos industrializados trazem mensagens extremamente positivas e que deixam lá nos bastidores tudo de negativo que muitos desses produtos têm. Ana, e a gente não tem nesses intervalos, pegando já um gancho aqui do que a Bárbara estava falando, essa propaganda ou essa publicidade do alimento in natura. A minha opinião em relação a esses produtos industrializados, eu acho que cabe muito nas mudanças dos hábitos culturais dos últimos anos. A mulher que preparava antigamente o alimento para o seu filho e para a família, hoje essa mulher está no mercado de trabalho, né? Então, a gente não tem mais aquele tempo, aqui tem 3 mulheres, de você preparar um alimento. Eu acho também que se deve deixar muito claro que o alimento industrializado, se ele não causa tantos bens à saúde da população, mas a gente tem que saber que por trás disso existem organismos internacionais e nacionais que estão controlando os aditivos, como, por exemplo, a FAO, a Organização Mundial da Saúde, o FDA, a Comunidade Europeia e o Codex. Então, existe organismo no Brasil, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que estão tentando controlar isso. O que cabe ao governo, às academias, os professores, é informar essa população que existe meios de regular essa quantidade de alimento que deve ser consumido diariamente, como bem falou a nutricionista. Porque existe também um mito em relação aos produtos orgânicos de só fazer bem. Fazem bem, fazem. Mas olha, um produto orgânico que lá na produção ele não sofreu as boas práticas de fabricação, ele também pode causar um mal ou um dano à saúde do consumidor final. Então, a gente precisa alertar a população sobre 2 aspectos. Alimentos industrializados têm os problemas? Tem, mas tem organismos internacionais por trás controlando. Cabe a gente promover essa divulgação à população. E o outro aspecto é que os produtos orgânicos existem, são bons, são naturais, mas que também podem causar um dano à saúde do consumidor final. Ainda no debate a gente vai poder falar sobre as agências reguladoras, sobre a legislação que está por trás disso, né? Até que ponto a gente deve realmente acreditar naquele produto que está lá na prateleira, né, com toda a propaganda que vem por trás dele. Mas aí, como a gente precisa também trazer informações esclarecedoras sobre os prós e contras, inclusive, se a gente abre aqui uma lista de alimentos, a gente vai poder ter informações mais detalhadas sobre isso.
E eu queria começar falando exatamente sobre os embutidos, que talvez sejam um dos mais polêmicos dentro dessa lista, né? E quando a gente fala em embutidos, a gente está falando aí da linguiça, da salsicha, né? Da mortadela, né? Que são do presunto, né? Que são tão presentes nos hábitos alimentares da nossa população. Em relação a esses embutidos e todos os produtos de origem animal, a indústria é obrigada a colocar esses conservantes, nitrato e nitrito, que quando a pessoa ingere, aí forma no estômago, né, a liberação do ácido clorídrico, nitrosamina. Então, é uma substância cancerígena. E ela entra para poder o produto durar mais tempo a data nas de prateleiras, poderem durar mais, né? Então, poucas pessoas sabem desse conservante que, se utilizado com muita frequência, todos os dias, vai danificar o organismo, porque vai acumular substância que transforma em câncer, né? Que é a nitrosamina. Essa quantidade que é colocada, ela não poderia ser menor, doutora? Em relação à indústria, eles colocam tudo já planejado, a quantidade, mas todos os produtos de origem animal têm que utilizar esse sal, nitrato e nitrito, para durar mais tempo nas prateleiras. Então, poucas pessoas que consomem sabem desse perigo. Então, a gente tem que utilizar com muito cuidado esses produtos que são mais, né, que utilizam mais esses conservantes perigosos para a saúde. Bárbara, a gente sabe que esse alimento é muito presente na mesa, sobretudo das populações com menos poder aquisitivo, né? Quer dizer, é muito frequente as pessoas que não podem comprar a carne, compram a mortadela ou compram a salsicha, né? E ficam alimentando a sua mesa a partir desse tipo de produto. Quais as consequências que de fato podem decorrer desse tipo de hábito? Olha, tem algumas pesquisas recentes que têm indicado o aumento de cerca de 30% do risco da pessoa ter câncer de estômago e de intestino ao ingerir frequentemente os embutidos. O consumo de carne também está associado ao aumento de risco de câncer, né? Então, assim, eu acho que é importante a gente educar a população para conhecer também outras fontes de proteína. As pessoas têm uma visão de que necessariamente tem que ter algum alimento de origem animal para poder ter proteína, ter ferro, mas não são as únicas fontes, tá? Então, na verdade, seria muito mais saudável e mais barato para a população em geral substituir a carne por mais feijões, tá? Os feijões, eles são excelentes fontes de proteína, mas a gente não vê isso tanto na mídia. Por quê? Quem são os principais patrocinadores dos canais de televisão? São justamente os grandes frigoríficos. Tá? O Brasil é recordista, né, de exportação de carnes, tá? Não só de carnes in natura, mas carnes processadas também. Tá? Então, a mídia nem sempre divulga isso, então se reforça muito isso. Outro problema que eu vejo é que crianças são grandes consumidoras de embutidos, de carnes processadas. Muitas vezes a criança não quer comer carne, existe uma rejeição natural por esse tipo de alimento. Mas aí o nugget de frango ele gosta, a salsicha, e por ter um nome diferente, isso também tem uma outra questão, que é você cria um distanciamento do que aquilo de fato é. O fato da carne ser muito processada, ela não lembra o que ela é de fato, ela não lembra o ingrediente que a gerou. Porque carne processada também tem uma série de restos de outras carnes, né? Então, na verdade, tem carcaça de frango, tem produtos que pessoas, se vissem antes de preparar, não iriam consumir. Tá? Então, tem também essa questão no processamento, né, de você fazer a pessoa não saber o que está comendo. Ana, quando a gente fala de produto industrializado, aí a gente foi para essa coisa dos embutidos, mas mesmo as carnes que hoje são comercializadas nas prateleiras dos supermercados, elas recebem uma adição, né, química para poderem também aumentar a sua validade, não é isso? Não. Não? Não. Então, me explique. Vamos assim... Estamos falando de dois tipos de produtos aqui, os produtos de origem animal e os produtos de origem vegetal. Os produtos de origem animal, eu vou até recordar a disciplina que eu ministro na Universidade Federal Rural de Pernambuco, que é higiene e segurança na produção de alimentos. Então, a gente discute dois tipos de alimentos, que são os produtos de origem animal, carne, leite, mel e ovos e outros, e os produtos de origem vegetal, as frutas, as verduras, enfim. Sob o ponto de vista da carne, dos embutidos, que você estava até agora discutindo com Bárbara e a colega, esses produtos embutidos, sim, tem um dano, tem um aditivo. A charque. Mas a charque tem outro tipo de aditivo.
Mas a carne fresca, a carne que a população chama de carne verde, que está lá vendida no açougue dos supermercados, essa carne não tem nenhum tipo de aditivo. O boi é criado, abatido e é levado à mesa ao supermercado e depois à mesa do consumidor final. Esse ele só passa por um processo de maturação, resfriamento ou congelamento, tá? Essa carne dita verde ou fresca pela população. No caso dos embutidos é diferente, no caso do charque é diferente, então a gente vai ter uma quantidade de sal maior. A charque nem seria essa carne natural, nem é o embutido. Nem ela é o embutido. Numa outra categoria? É uma carne que passou por um processo de salga. Tá? Que aí ela tem suas restrições em relação às pessoas, obviamente, que têm problema de hipertensão. Quando a gente fala nos produtos ditos naturais, ou seja, aqueles de origem vegetal, frutas, verduras e legumes, a gente também tem que estar atento que existe não um aditivo, mas algo muito forte por trás, que a gente sabe que são os agrotóxicos. Que na indústria, esses agrotóxicos, lá na indústria primária, que a gente chama, na plantação, isso ainda precisa ser muito bem mais fiscalizado, porque, na verdade, regulamentado já é. O que falta é fiscalização pelos órgãos de fomento. Bem, a gente só tem agora um minuto para chamar esse intervalo. Eu queria passar a palavra para a doutora Dolores. Ou seja, então, pelo que ficou colocado aqui, a gente tem os produtos que recebem aditivos, né, nitrato, nitrito, mas além desses aditivos, tem outros que se somam a eles. Também, né? muitos outros, corantes, estabilizantes, corantes, aromatizantes. Então, assim, há um composto de aditivos que acabam sendo utilizados. E aí, tudo isso faz com que ou potencialize o risco no consumo do alimento? Inclusive, tem muitas crianças com alergias, né? Então, quando chegam as crianças com muita alergia, geralmente, quando se indaga para os pais o que estão colocando na mesa para aquelas crianças, elas usam com muita frequência salgadinhos, né? Balas coloridas. Aí, tudo isso aí vai gerando essas alergias que está cada vez maior nesse meio, que são as crianças que utilizam biscoitos com corante, né? Acidulante. Então, vai criando esse tipo de problema já muito grande na nossa sociedade. Então vamos falar um pouco mais sobre esses vilõezinhos daqui a pouco, né? Que a lista realmente é muito grande. A gente precisa fazer um intervalo, lembrando que você pode participar do programa pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 34236836 e também pelo Twitter @opiniãopr. A gente volta dentro de 2 minutos. De volta com o Opinião Pernambuco de hoje. E o nosso tema, alimentos industrializados. Para o programa convidamos a nutricionista e membro do Conselho Regional de Nutrição da 6ª Região, Dolores da Fonte. A coordenadora do Grupo Recife da Sociedade Vegetariana Brasileira e professora da UFPE, Bárbara Bastos. Também a professora de Higiene e Segurança Alimentar de Produção dos Alimentos da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Ana Marinho. Bem, a gente já falou aqui sobre os embutidos e a doutora Dolores acabou tocando, né, nos salgadinhos. Então, salgadinhos, né, que são tão comuns, sobretudo no alimento das crianças, né, que vão para as escolas, no alimento das crianças que vão para o cinema, que vão para o parque, ou seja, entre uma refeição das 3 principais e outra, ele quase sempre aparece. E aí, ele é realmente um vilãozinho dentro desse leque, Bárbara? Bem, eu sou mãe de um menino de quase 4 anos e eu acho que a questão dos salgadinhos, desses lanches, além de serem alimentos que muitas vezes têm ingredientes que não são tão saudáveis, muita gordura, muito sódio, muito açúcar, tem a questão que a criança tem um estômago pequenininho. Então, ela tem pouco espaço para você colocar o que ela precisa para se nutrir. Então, aquele salgadinho, ele está ocupando um espaço que podia ter sido ocupado por uma fruta, por um pão integral, por um alimento mais interessante, para nutrir a criança, para ela crescer de forma saudável.
né? E assim, esses alimentos, eles têm uma capacidade de viciar que é incrível. Tá? Você, para convencer uma criança a gostar de uma fruta, é um processo lento, de muita paciência. Um salgadinho, um biscoito, provou, vai querer mais. Porque tem toda uma pesquisa, né, de desenvolvimento de produto para que aquele produto estimule, de certa forma, as papilas gustativas para criar um apelo sensorial forte. E soma-se a isso a campanha publicitária. Também. Que muitas vezes no Brasil a gente não tem regulamentação de publicidade voltada para crianças. Então vale tudo. Nós temos os salgadinhos de grandes marcas, mas temos também aquelas pipoquinhas, né, que são vendidas na Dantas Barreto, são vendidas na Coronel Boa Vista, que entram nos ônibus e que é muito comum aqui na realidade do recifense, do pernambucano. Elas também trazem algum tipo de risco? É muito parecido, né? Essas pipocas que vendem no sinal e tal, tem uma quantidade enorme de gordura, de sal. Congelados. Também é outro hábito muito forte, né, da nossa sociedade, consumir congelados. E até voltando para aquele ponto lá que Bárbara colocava, né, e que você também já colocou, que a sociedade contemporânea ela tem hábitos completamente diferentes. A mulher está no mercado, todo mundo está no mercado e acaba tendo que depender muitas vezes dos congelados. Mas os congelados, eles precisam ser tratados de uma forma cuidadosa também, doutora Ana? A pergunta foi excelente sob o ponto de vista se a gente for discutir o peixe congelado, né? Então, vamos trabalhar pensando no peixe, porque a carne congelada, se for aquela carne que saiu do abate, que saiu do abatedouro, ela segue dois caminhos, ou ela vai ser resfriada ou ela vai ser congelada, sem sofrer nenhum tipo de adição de nenhuma substância, ou seja, nenhum aditivo. No caso do frango também, né? Ele vai terminar o abate, ele vai seguir ou para um túnel de congelamento ou ele vai seguir para uma câmara de resfriado. Então, a gente tem hoje, sob o ponto de vista de produtos de origem animal, os produtos congelados e resfriados. No caso do pescado, vale esclarecer que também o peixe ou ele vai ser congelado ou ele vai ser resfriado. Infelizmente, na indústria de pescado, a gente também tem utilizado alguns aditivos, principalmente na lagosta e no camarão, onde se utiliza alguns aditivos a nível de conservação, como o tripolifosfato de sódio e o metabisulfito de sódio, que são alguns aditivos que são utilizados no camarão e na lagosta a título de conservar aquele produto. Isso sim merece uma atenção especial, porque precisa de uma fiscalização, como eu falei anteriormente, existe uma legislação preconizada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, mas precisa a gente melhorar essa fiscalização, porque aí sim pode causar, inclusive em criança e em adultos, uma reação alérgica muito forte, que por vezes é dita que é ao camarão ou à lagosta, mas muitas vezes é aquele aditivo químico que está ali conservando aquele alimento. No caso do peixe, aí o peixe, a gente já tem alguns estudos que em grandes navios pesqueiros, que a gente denomina de barco-fábrica, esses peixes pescados imediatamente congelados, eles podem ter algumas características organolépticas e sensoriais iguais a de um peixe recém-capturado. Ok? Bom, vamos voltar um pouco para o sal. A Organização Mundial de Saúde recomenda, parece-me que 5 gramas, né, um consumo médio, limite diário para as pessoas. E aqui no Brasil, pelas pesquisas que têm sido feitas, essa taxa chega em torno de 12%, ou seja, mais do que o dobro. E aí o sal está presente numa infinidade de alimentos e no caso dos industrializados ele já chega, né, e já chega com essa taxa também no nível elevado. Para isso tem surgido alguns movimentos, inclusive do Ministério da Saúde com a Associação Brasileira das Indústrias de Alimentos, no sentido de fazer uma redução, né, dessa taxa de sal. Por que o sal é tão perigoso, porque ele é tão danoso para a saúde? Vamos começar a discussão sobre o sal a partir daí, depois a gente entra inclusive nessa questão legal. Olha, todo excesso é danoso para a saúde. O excesso de sal causa hipertensão. Excesso de açúcar, se as pessoas tiverem cuidado, diabetes. Então, gordura também, colesterol, derrame, problemas no coração. Então, a gente tem que ter muita precaução.
né, no excesso de todos esses ingredientes. Então, quando você compra um produto industrializado, se você observar nas informações nutricionais, eles vão estar colocando ali a informação nutricional de 3 biscoitos. 3 biscoitos, 3 bolachas, 2 fatias de pães. Então, você come quase que mais do que isso. E vai sobrecarregando o organismo com mais sal, porque também você come sal em outras refeições também. Então, por isso que é importante ficar atento às informações nutricionais. Ali tem dizendo tudo, né? Desde das calorias, gorduras totais, até as vitaminas, mas também fala sobre os ingredientes. Aí a pessoa também tem que ter esse cuidado para ver os conservantes, os corantes, acidulantes, porque você vai analisar se realmente vale a pena consumir um produto industrializado, né, em detrimento de outro mais natural que poderia trazer mais saúde e qualidade de vida. Porque hoje em dia as pessoas estão mais voltadas para utilizar esses alimentos industrializados, tanto que nas escolas as crianças estão com muita obesidade e já tem um controle maior de frituras, de salgadinhos, por conta desse grande malefício que é a hipertensão em crianças já desde tenra idade. Bárbara, você acha que as orientações que têm acontecido no Brasil, né, para que as pessoas elas controlem mais o consumo de sal, têm sido suficientes? Eu acho que não. Em relação à rotulagem, tem uma falha bem grave, que é que alimentos voltados para o público infantil, eles têm informação nutricional para uma dieta de 2.000 calorias, que é de um adulto. Eles não têm informação nutricional para uma criança. Então, se você olha ali, se consumir essa quantidade, é tanto por cento da quantidade de sódio, mas de um adulto e não de uma criança. Tá? E eu não acho que isso seja uma informação tão simples que qualquer pessoa consiga processar com facilidade. Eu acho que em relação ao rótulo é interessante comentar a questão de que os ingredientes eles vêm na ordem do que tem mais para o que tem menos. Isso é uma coisa que nem todo mundo sabe e que nos dá uma dica muito clara assim, se o produto é de boa qualidade ou não. Se você vai comprar um suco, ele tem água, açúcar e polpa de fruta, ou seja, você está tomando água com açúcar saborizada. É totalmente diferente você pegar uma fruta e bater no liquidificador, né? Tem uns dados aqui que o compromisso firmado, né, pelo Ministério da Saúde prevê que nos próximos 4 anos ocorra a redução de 68% do sódio no queijo mussarela, de 63% no requeijão cremoso, 59% em hambúrgueres, 54,8% em empanados, 29,8% em salsichas e 33,2% em sopas prontas. Ou seja, todos os produtos aqui relacionados, eles estão com um índice bastante elevado. Não é isso? Ou seja, cadê os órgãos reguladores, né, que permitiram que até hoje esses produtos fossem comercializados com índices tão altos desses ingredientes? Isso põe em descrédito esses órgãos. Eu acredito que sim. Doutora Ana, qual a sua opinião sobre dados como esses que a gente está discutindo aqui? Eu acho que esses dados têm sido revistos, como muitas coisas vêm sendo revistas ao longo dos anos. A gente não pode querer incriminar um determinado alimento. Obviamente que o sal é o grande vilão da saúde pública no Brasil e no mundo. Mas o problema muitas vezes não é a quantidade de sal daquele produto em particular, mas a quantidade de vezes que durante o dia você come aquele alimento. Se você come um alimento, se você está fazendo sua refeição, ali já tem o sal, a quantidade de limite de sal, mas você pega o sal e você coloca mais sal. Você adiciona aquilo de um salgadinho, você adiciona aquilo de um refrigerante normal ou desses dietéticos que a gente sabe que tem uma quantidade de sódio muito grande que pode levar um dano à saúde pública. Mas eu também acho que o que vale mais aí não é você descreditar os órgãos de fiscalização nacionais e internacionais, e sim ter a consciência de que até porque tudo isso vem sendo estudado. Eu vou dar 2 exemplos. Muitas vezes o ovo, eu tenho 44 anos. Nesses últimos 20 anos, eu vi que o ovo muitas vezes era o vilão da dieta. E muitas vezes o ovo passava a ser algo importante para a dieta alimentar. Nós vimos por vezes que o azeite... Por que o ovo seria vilão? Em algumas vezes diziam que aumentava o colesterol, que podia ser prejudicial à saúde. E alguns outros alimentos. O café, por vezes, é vilão. Por vezes, ele é o mocinho. O azeite teve uma época na história que ele era o bandido, hoje ele é o mocinho.
Então, a gente precisa ter muito cuidado, não estou falando do sal. O sal, sim, se a gente for pensar em termos de saúde pública, ele é um propensor de hipertensão arterial. Ótimo. Mas a gente precisa ver que vai dar consciência de cada pessoa em saber a quantidade de sal que ele deve ingerir durante o dia. É muito ruim para a população esse vai e vem das informações, né, É. doutora? As populações, Mas você concorda que isso existe? tendem a acreditar na ciência, tendem a acreditar na mídia, tendem a acreditar na medicina, né? E essa informação de vai e vem que põe em contradição, que põe em choque uma determinada tese, né? Isso é muito ruim para todos nós. Um exemplo muito forte disso, com licença, é o mito do hormônio na carne de frango. Por quantas décadas a gente ouviu dizer, inclusive, que meninas, né, do sexo feminino, meninas, estariam, a menstruação estaria chegando mais rápido em função de uma quantidade de hormônio que tem no peito do frango. Isso não existe, gente, isso é um mito. Não existe hormônio no frango. Então, é isso que eu digo. A gente precisa ter muito cuidado com aquilo que é colocado para a população, concordo com você. Mas a isso... Nenhuma pesquisa diz que existe hormônio no frango? Não existe hormônio na carne de frango. A gente tem um órgão fiscalizador, a gente tem um órgão que a gente chama de limite máximo de resíduos. Ou seja, é um limite de resíduo que pode conter naquele alimento. E isso a gente vem sendo fiscalizado. Bárbara, você queria falar? Bem, o que eu queria comentar é o seguinte, é que uma coisa que as pessoas muitas vezes não sabem é que você tomar uma bebida industrializada, eu acho que é um exemplo mais claro. Você não espera que uma bebida tenha sódio. E um refrigerante é rico em sódio. Você não espera que um alimento salgado tenha açúcar. Mas muitos alimentos salgados industrializados têm muito açúcar. Então, a pessoa acaba ingerindo um excesso de sal, de açúcar e de outras coisas sem perceber. Porque se você fizesse aquele mesmo alimento em casa, você não iria colocar aqueles aditivos. Tá? Então, é um consumo extra que entra desapercebido. Eu acho que esse é o grande risco, porque a pessoa toma muito cuidado. Não vou botar pouco sal quando cozinhar aqui nas minhas panelas, mas aí faz algum empanado lá no forno, come e não pensa que ali já tem mais sal do que o que colocou em todo o resto da refeição. Tá? Então, a pessoa consome sem perceber. O Antônio Rodrigues, de Afogados, pergunta: as pessoas consomem esses alimentos, as pessoas que consomem esses alimentos podem desenvolver problemas de saúde? Doutora Dolores, que tipo de problema? A hipertensão, né, que já está assim, cada vez mais as pessoas estão percebendo que a maioria da população está hipertensa. Antigamente não existia isso e hoje em dia com esses produtos industrializados está acarretando mais problemas desse tipo. A hipertensão arterial é uma coisa grave, né, e a pessoa que não controla a hipertensão arterial pode ter um AVC, problemas cardíacos e aí você tem uma série de problemas, né, acarretado pela hipertensão. Mas tem o açúcar também, né? O excesso de açúcar também. O excesso de açúcar, né? Que ele perguntou aqui de uma forma genérica, ele perguntou os problemas de saúde que esse tipo de alimento, não especificamente o alimento à base de sódio. Pronto, o açúcar também, né? A obesidade, você sabe que hoje em dia as crianças estão obesas também, né? Então, em relação à população de modo geral, a obesidade está aí em relação ao excesso de açúcar, né? Excesso de gordura. Então, se a gente voltar e for ver aquele alimento embutido, ele pode, de alguma forma, contribuir para desenvolver uma obesidade? A gordura do alimento embutido, né? Os embutidos têm muita gordura também. Né? Então, aí tem a salsicha do frango, salsicha, né, das salsichas de um modo geral. E aí você tem que ter esse cuidado para não também ingerir em grande quantidade. Porque, como eu falo, tudo tem que ter o cuidado da quantidade. Eu posso comer 1 quilo de pão, eu estarei bem alimentado, mas não estarei bem nutrido. Então, todas as gorduras, açúcar em grande quantidade, tem que ter uma alimentação bem equilibrada. No café da manhã você tem que utilizar frutas, né? Os pães também entram no café da manhã, mas se você puder escolher pão integral, é mais benéfico, né? Um queijo branco e sempre utilizar frutas durante o dia também, nos intervalos das refeições. Porque a fruta é realmente um alimento muito saboroso, é natural e traz inúmeros benefícios para a saúde. Cada fruta traz a vitamina C,
e outras vitaminas mais. Então, a gente está sempre incentivando as pessoas a utilizarem frutas, verduras em maior quantidade, porque é muito mais benéfico do que um produto industrializado. Ok, vamos fazer mais um intervalo, lembrando que você ainda pode participar do programa através do e-mail opiniãotv@gmail.com, pelo telefone 34236836 e também pelo Twitter @opiniãopl. Voltamos daqui a pouquinho. De volta com a Opinião Pernambuco. Os alimentos industrializados estão na pauta do programa de hoje. Tem uma questão que a gente vai buscar lá nos Estados Unidos, que é exatamente a tentativa de banir, né, completamente as gorduras trans. Aqui no Brasil, qual é hoje o nosso estágio? A gente vai realmente conseguir retirar dos alimentos a presença da gordura trans? Doutora Ana? Em relação à gordura trans, como a minha área de trabalho é com produtos de origem, lá na origem, higiene e segurança na produção de alimentos, eu preferia ouvir a opinião da nutricionista. A gordura trans hoje em dia é a grande vilã, porque realmente faz muito mal à saúde, né? Então, hoje em dia, você já pode ver que nas informações nutricionais eles colocam, não existe o acréscimo de gordura trans. Mas a gordura trans, quando você pega uma margarina ou então óleo, você vai fritar, aquela fritura vai acrescentar a gordura trans aos produtos. Né? Mesmo que ela indique lá que não tenha a gordura trans? Não, mas essa fritura que você faz assim, que você faz com margarina, ou então você faz com óleo, né? Já é uma gordura trans. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as frituras para não acrescentar essa gordura ao nosso organismo. E tem muita gente que está substituindo a margarina, o óleo pela margarina, quando vai fritar um ovo. Isso não é recomendável? Não é recomendável, porque inclusive a margarina não se deve ir para o fogo, né? Ela aí transforma e aí causa esse dano à saúde e, através da gordura trans. Então deve ser feito com o óleo mesmo de cozinha, para poder não utilizar essa gordura trans. O Rodrigo Alves, os hormônios que são injetados tanto nas aves como no gado são prejudiciais à saúde ou essa informação é um mito? Aí voltar para a doutora Ana para... Bom, então eu ainda gostaria de complementar o que a doutora nutricionista colocou em relação às gorduras trans, né, já que eu passei a palavra para ela. O grande problema dos Estados Unidos é quantidade, né, gente? A gente não pode parar para pensar em colocar sempre um vilão, sempre alguém ali como o pior alimento, o pior aditivo. O problema dos Estados Unidos é a quantidade, então é a quantidade que se come que é muito grande. Então a gente tem aqueles grandes índices de obesidade, né? Então, em relação àquela grande quantidade de gordura que se come, é que se precisa realmente começar não só com a gordura trans, mas com outros alimentos que em grande quantidade consumidos pela população vai causar esses transtornos de obesidade, hipertensão e diabetes que pode está acontecendo em alguns países. Essa é a minha opinião. Em relação... Quer complementar esse assunto? Sim, em relação a o que você está falando, as frituras, de um modo geral, está presente na mesa de quase todas essas pessoas, né? Batatinha frita, hambúrguer, tudo isso aí trazendo gordura trans para o organismo das pessoas. Uma alimentação diferenciada da nossa, lá, que é a do americano. Mas o nosso hábito aqui, com essas McDonald's, né, já está trazendo essas gorduras para a gente, porque é tudo fritura, batatinha frita. E a gente tem esse hábito de ver crianças, né, com os pais nessas fast food, né? Então, hoje em dia, tudo está gerando frituras e gorduras trans. São alimentações, obviamente, isso está chegando aqui no Brasil, mas ainda assim, basta você passar alguns dias nos Estados Unidos para você ver, por exemplo, você vai para o maior, para o melhor ou para o menor hotel e você não tem de manhã uma fruta, uma coalhada, um iogurte. O que é que você vai ter? Os croissants, né? E a gente sabe que os croissants são extremamente cheios, né, de gorduras. Então é uma alimentação diferente. Você chega na hora do almoço, é muita batatinha, muito hambúrguer, muita fritura. Você não tem a disponibilidade como a gente tem do feijão, do arroz, só se você for no restaurante brasileiro, né? Então eu acho que é um pouco diferenciado essa questão da gordura trans. Mas voltando à pergunta do telespectador, em relação a hormônio na carne,
seja ela suína, bovina ou nas aves, isso é mito. A gente não tem hormônio colocado nessas carnes. Tá? Isso é um mito, não existe hormônio. Se existisse hormônio, aí sim isso poderia fazer mal à saúde do comensal. Doutora Dolores, só para fechar, eu volto já para você, Bárbara, mas só para fechar essa questão aí da gordura trans. Então, a senhora fala que o óleo, a utilização do óleo é mais indicada na preparação de um ovo, por exemplo, do que a margarina, não é isso? Do que a margarina, com certeza. Porque o processo de fabricação da margarina vai introduzir gordura trans pela própria fabricação da margarina. Então, quando você vai fritar alguma coisa no fogo, em altas temperaturas, não é aconselhável se utilizar a margarina. Usa-se o óleo porque ele é mais... E quando fizer fritura, tem que ver também a quantidade de óleo que vai colocar, né? Que geralmente é o mínimo possível, se precisar. Existem também ovos que você pode fazer, né, na água quente, para poder evitar as gorduras, né? E toda a preparação, utilizar menos gordura possível. Né? A manteiga... Agora, a gordura é importante também porque você sabe que é o meio de você transportar as vitaminas, mas de uma forma saudável, como extra virgem, né, que você deve utilizar para baixar o colesterol. E aí uma colherzinha, né, não utilizar em grande quantidade para quem quer perder peso, mas sempre utilizar o óleo extra virgem para as preparações de saladas, sem levar ao fogo. E a manteiga? A manteiga já tem problema, vem do animal, né, que é o colesterol, então a manteiga a gente também tem que usar com uma certa restrição, né? Se precisa, porque tem pessoas que têm também obesidade. Não é recomendada para fritura, não? Não, também não. Certo. Tem uma pergunta aqui da Gislane, da Estância. É verdade que a carne de charque tem adição de nitrato e nitrito de sódio? Ela já tinha falado, né? A carne de charque tem... A senhora tinha falado que tinha o aditivo do sódio, não foi? Do sal, mas também existe para conservar alguns tipos de charqueados que têm os nitratos e os nitritos. Bárbara, na questão da educação sobre hábitos alimentares, quer dizer, a gente percebe que não é uma disciplina regular nas escolas do ensino fundamental, por exemplo. E essa é desencadeadora de uma série de problemas, ou seja, se as pessoas não são ensinadas a se alimentar bem, elas vão sofrer as consequências dessa má alimentação. Falta políticas públicas, falta um maior entendimento por parte dos nossos gestores quanto à importância de se investir mais nesse tipo de educação? Eu acredito que tem uma total carência de educação nutricional da nossa população. A maioria das pessoas não tem noção nem do que é saudável, do que não é. Eu vejo pessoas se espantarem quando alguém diz que refrigerante não é saudável. A pessoa, por quê? Né? Então, as pessoas não têm muita noção. E nas escolas, além disso não ser abordado, muitas vezes, você vê as cantinas, muitas vezes só se oferece fritura, salgadinho, só produtos industrializados para as crianças. Então, tem lugares onde existe uma lei que proíba esse tipo de comercialização nas escolas já? Não que eu conheça. Já tem assim, medidas de prevenção, inclusive já tem nutricionistas trabalhando dentro das escolas. Mas isso é uma medida da própria escola, não como lei, né? Mas tem uma lei, mas tem assim, leis assim, municipais em outros locais, entendeu? Então esse controle está cada vez maior. E por conta disso, tem muitas nutricionistas já trabalhando com as crianças, dando aula. O próprio coleginho já está utilizando esse tipo de serviço para alertar também tanto os familiares como as crianças desses familiares. Então, seria muito bom um trabalho muito bom dentro das escolas, já está existindo aqui em Pernambuco também. Seria muito bom que tivéssemos leis assim já aqui nas cidades de Pernambuco, não, doutora? Inclusive assim, já se criou uma lei proibindo essas barraquinhas de confeitos, de lanchezinhos perto dos colégios para não habituarem as crianças a utilizarem esses alimentos. Então já existe toda essa preocupação em torno disso. Bárbara, você falou aí, né, de alguns alimentos, tocou no ponto do refrigerante, e as pessoas às vezes dizem, não, a Coca-Cola, desculpa, o alimento à base de coca é que seria um alimento, ou seria um tipo de bebida mais corrosiva. As pessoas costumam dizer isso. É mito ou tudo produz o mesmo dano? Todos os refrigerantes são basicamente água, açúcar e gás. Corante. E um percentual mínimo de fruta, de aromas naturais, uma quantidade muito pequena. O que falam é que a Coca-Cola tem uma acidez maior, não sei se confere. E a quantidade... Eita, já eu falei o nome, enfim. Alguns têm uma quantidade de sal maior do que outros têm uma quantidade de açúcar maior.
Tem os diet, os zero, enfim, que às vezes tem outros aditivos químicos em maior quantidade. Né? Inclusive no Brasil foi visto numa fiscalização que tem uma das substâncias, eu não lembro agora o nome, que é potencialmente cancerígena, que está na quantidade acima do que é permitido lá fora. Né? Aí negociou-se um prazo para ajustar. Enquanto não chega no prazo, está lá vendendo. Todo mundo consumindo como se não tivesse nenhum problema. Fora isso, tem problema da gastrite. Tem crianças já com gastrite por conta do consumo exagerado de refrigerantes, que tomam quase todos os dias. Então, a gente pode utilizar o refrigerante com cautela, não utilizando todos os dias, né? Mas tem crianças que ficaram viciadas, as mães não têm controle, né? Dentro de casa, não utilizam, mas fora elas não podem controlar. E tem crianças, muitas crianças com gastrite, além dos adultos também. Light, diet ou o normal, né? O convencional. Existe realmente uma melhoria nutricional quando você faz a opção por um refrigerante, diet? No caso dos refrigerantes, não, né? Agora, obviamente que esses ditos zero já é comprovado, e aí as meninas podem responder melhor do que eu, enquanto médica veterinária, que tem uma quantidade de sódio muito maior do que um normal, né? Mas eu acho que, já que você tinha falado anteriormente sobre os órgãos de fiscalização e por que esses produtos continuam e por que eles vão e vêm, e nas pesquisas e nas academias que estão estudando esses produtos, eu acho que a gente tem que deixar também muito claro que todo mundo, isso é uma educação, eu acho que as meninas concordam, compartilhada. Isso é o governo que tem que fazer suas políticas públicas, é a família que tem que orientar os seus filhos e parentes e, obviamente, com os órgãos de fiscalização. Então, eu acho que é gestão compartilhada, é educação compartilhada. Tinha até uma pergunta do Gilberto Luna, do Paulista, que era muito em cima daquilo que a gente vinha conversando sobre educação. As convidadas concordam que deveria existir uma disciplina de formação nutricional no ensino médio ou básico? Aí voltaria para a Bárbara. Eu acho que seria antes, eu acho que desde o comecinho, criancinha, já é interessante aprender o que são as comidas, de onde elas vêm. E oferecer coisas nutritivas e saudáveis, né? Isso, além de falar, né, sobre nutrição, também praticar uma nutrição saudável dentro do ambiente da escola. Mas, ainda assim, diante da pergunta, quando a gente pensa em educação na escola, em educação na primeira infância, ou até mais tarde, a gente tem que ter muito cuidado com quem vai passar essa informação. Eu tenho um exemplo na minha casa de que foi passado um vídeo de pessoas que não indicam o consumo de carne, nem bovina, nem de aves na escola, as crianças pequenas ainda, e levam fatos muito chocantes que às vezes não correspondem à realidade. É importante que haja uma educação na escola? Agora a gente tem que levar pessoas de várias áreas, né? Ou seja, de várias correntes, a fim de que não cause um impacto naquela criança. O Cláudio Trindade, da Soledade, qual a diferença do consumo de pão integral e centeio para quem tem diabetes? Vamos trazer isso para a nossa discussão sobre o industrializado, né? A gente compra o pão também dentro de sacos, né? A gente consome o produto que precisa de algum aditivo também para conservar, para durar mais tempo. Gostaria que a resposta trouxesse para o tema de hoje e também pudesse atender a essa curiosidade do Cláudio Trindade. Pronto, para quem é diabético, a gente sempre recomenda produtos com mais fibras. O pão integral, o pão de centeio tem mais fibras do que o pão branco. Não é que ele não possa comer o pão branco, mas ele vai desfrutar e vai ter uma melhor qualidade de vida se trocar os pães refinados, brancos, por pães integrais. É bem melhor para o diabético a utilização desse tipo de pão. E o pão em si, ele é um alimento tão natural assim ou ele recebe aditivos, né? Ele recebe ingredientes químicos ali para poder ele existir como pão, como, por exemplo, o fermento? O pão, geralmente, é o que a grande população consome hoje em dia, né? Mas o consumo está tão grande que está gerando também a obesidade. Então, é bom a gente verificar como é que está se comprando esse pão, aonde está se comprando esse pão, né? E os ingredientes que geralmente é utilizado, farinha branca, fermento, e às vezes se coloca assim, algum tipo de produto para deixar o pão maior, mas então é importante observar também
né, de onde é que você está comprando esse pão. Não dá para fazer pão sem esses ingredientes. Não dá para fazer pão sem os ingredientes. Eu acho que é uma coisa que é importante ressaltar, já que ele está preocupado com a questão, né, do açúcar, que tem muitos pães que são vendidos como integrais, que o percentual de farinha integral é mínimo. Eu já vi pão para vender como integral que tinha 3% de farinha integral e o resto de farinha branca. Então é importante verificar isso. Outra questão é que o pão de uma indústria de pão, geralmente ele tem uma lista de ingredientes bem maior do que um pão que você faria em casa. Então, o pão francês também muitas vezes tem uma série de aditivos porque se compra uma mistura pronta nas padarias. Já tem outros pães que são feitos nas padarias que aí tem uma receita mais simples, com menos aditivos. Então, é interessante, primeiro, procurar pão de padaria, né? Um pão industrializado, é bom olhar, vai variar de uma marca para outra, mas geralmente vai ter mais aditivos químicos. Conversar e saber o que é que tem aqui dentro. Então, é a questão de você resgatar essa relação com o que você está ingerindo, ao invés de sair do automático e procurar realmente se informar sobre o que você está comprando. O Tiago Barreto, para Ana Virgínia. As empresas e os órgãos reguladores não são os principais responsáveis pela nossa dieta? O consumidor é mesmo o principal responsável por suas escolhas? Essa não seria uma relação desigual entre informação e poder? Na minha opinião, não. Na minha opinião, eu trabalho muito a gestão participativa. Eu sempre acho que a família, a sociedade, o governo e os órgãos de fiscalização, todos três têm em tamanha, na mesma quantidade, a mesma responsabilidade. Isso é uma opinião minha. A Sofia, foi via e-mail. Gostaria de saber o que é o glutamato monossódico presente nos alimentos instantâneos, salgadinhos e molhos prontos e qual o risco para a saúde. O glutamato monossódico ele é um realçador de sabor, certo? Então, para tornar o alimento mais saboroso, estão se colocando esse tipo de aditivo que não é muito recomendável. A gente tem que sempre utilizar esses produtos industrializados com muita cautela por conta disso também. Além disso, tem o sorbato de potássio, tem os corantes, acidulantes. Então, por isso é importante o usuário que está utilizando produtos industrializados ter esse cuidado de verificar, porque esse ciclamato monossódico está em tudo agora. Tem se colocado isso para realçar o sabor dos produtos industrializados. É mito ou é verdade que muitos desses aditivos eles são cancerígenos? É realidade, né? Se Isso você consome em grande quantidade, isso. Nitrosamina, nitrato, nitrito, nitrosamina, né? A utilização de produtos embutidos que tem esse sal. E quase, assim, eu outro dia estava no Bom Preço verificando algumas marcas de queijo. E disse, esse queijo aqui não precisa estar na refrigeração, por que motivo? Quando eu fui olhar, estava se utilizando esse conservante que causa câncer. Bom, queremos agradecer a participação de todos vocês, a sua participação também de casa. Algumas perguntas acabaram não podendo entrar hoje aqui no nosso programa, mas fica para uma próxima oportunidade. A todos uma boa noite e até lá.